Mais um dia quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo o pão do céu que é Jesus, uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua alma. Hoje vamos meditar o capítulo 3 de Gênesis. Ele tem 24 versículos, o capítulo de Gênesis, capítulo 3, que fala da queda do homem. Vou ler alguns versículos para a gente meditar nessa palavra de hoje. E depois você leia na sua casa, medite com mais tempo. O versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis diz que, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim não podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente que não morrereis. Porque Deus sabe que o dia que dele comerdes, desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui, no capítulo 3 de Gênesis, é o primeiro trabalho de possessão demoníaca, em que o demônio entra na serpente e fala com voz humana. E ela vem com sofisma. O que é sofisma? É mentira, é uma verdade misturada com mentira. Que ela chega falando para Eva. Aí Eva conta a primeira mentira, porque Deus disse que você não pode comer. No dia que você comer, você vai morrer. Eva diz não. No dia em porque Deus disse, nele não tocareis e nem comereis dele, para que a gente não morra. Quando Eva acrescenta essa mentira, Satanás aumenta o seu poder de engano e diz, não, você não sabe. É que Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês vão se tornar igual a Deus, conhecendo bem o mal. Aí o versículo 6 e 7 diz que a mulher vendo que o fruto era agradável para se comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. E foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, coseram, pois, folha de figueira, e se cingiram. Ou seja, esse versículo 6 e 7 desse capítulo 3, no momento em que Eva e Adão comem do fruto, eram para eles ter sido lançados no inferno. Por quê? Porque eles desobedeceram o mandamento de Deus. Mas por que Adão e Eva, e hoje nós, em 2024, temos perdão e os demônios só pecaram uma vez só e não tiveram perdão? É porque Adão e Eva foram tentados. Mas naquele momento em que Adão e Eva comeu do fruto, era para eles terem sido lançados no inferno. Mas como eles não nasceu no coração dele, eles foram tentados, né? O homem ainda tem perdão. Aí o que acontece? Quando eles comem, era para eles terem sido lançados no inferno. O que eu faço para ir para o inferno? Olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza
filhos da ira como os demais. Ou seja, os filhos de Adão que vieram depois deles, da queda, por natureza, como eu sempre falo. Enquanto está na inocência, o paraíso é deles por direito. Perdeu a inocência. Você não precisa roubar, matar, mentir, enganar. Se lembre, fazer boas obras não compra a salvação. O homem não se salva por boas obras. Assim como pagar água, luz, internet, pagar seus impostos em dia, pagar o seu IPVA, o seu IPTU, assim também fazer o bem não é mais que a nossa obrigação, não compra a nossa salvação. Então, como está escrito aqui, se a pessoa não entregar a sua vida a Jesus, ela vai para o inferno igual o adúltero, igual o idólatra, igual o prostituto, igual o assassino, igual o ladrão. Porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, quando Adão e Eva pecam, certo? Como diz Romanos 5,12, entrou o pecado e com o pecado não só o pecado, mas a morte, porque todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Então o homem merecendo o inferno naquele dia, certo? Deus faz o quê? Porque eles pegam folha de árvore e se vestem, ou seja, a falsa religião. O homem querendo se salvar pelas suas obras, mas o homem não consegue se salvar sozinho, certo? Então fez o quê? O versículo 21, o Senhor Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui simbolizando, um cordeiro é morto na hora, e tirado a pele, o couro daquele cordeiro, e é vestido Adão e Eva, ou seja, através de Jesus, é o único caminho que o homem pode voltar para Deus, como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No que eles conhecem o bem e o mal, porque não só conhecendo o bem e o mal, uma coisa que Satanás não falou para eles, que é o maldito desejo de errar, que ficou grudado dentro da alma de todo ser humano. Que quando ele perde a inocência, ele sabe quando está fazendo coisa errada, mas ele faz mesmo assim. O que acontece? Para o homem não se tornar um imperdoável, igual os demônios. Olha o que aconteceu. O versículo 22 diz assim: então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado o homem fora do jardim, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Do que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham acesso à árvore da vida. E Deus, uma primeira prova de amor que Deus deu foi, depois de matar o cordeiro e vestir eles, vamos tirar ele fora do jardim, porque se eles comerem, eles vão viver eternamente e vão se tornar imperdoáveis, como o Satanás e seus demônios. Então, você vê que Adão viveu 900 anos, Matusalém, que foi o homem que viveu mais depois da queda, foi 969 anos. Ou seja, hoje a gente vive 80, 70, 90 anos, que passa disso é câncer e enfado. Então, os 80, 70, 90, 100, cento e poucos anos que o ser humano vive na vida, não é para você juntar tesouros no céu, é para você voltar para Deus antes que a morte te visite. Então, a única oportunidade que o ser humano tem de se salvar aqui. Então, aproveite, volte para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque depois de você descer à sepultura, sua eternidade já está consumada. Longe dele ou fora dele. Jesus te ama e ele quer salvar você.